Porto Alegre. O candidato Sebastião Melo, do PMDB, está conosco. Mas esse estudo já não é novidade para o senhor. O senhor já tive o privilégio de ter o senhor tantas vezes aqui conosco no programa, tratando as coisas da cidade, discutindo desde um buraquinho na rua, um cano quebrado, até uma praça recuperada. Isso sempre foi uma marca do senhor, né? Transparência, né? Boa tarde, candidato. Tudo bem, Gustavo? Uma honra recebê-lo sempre. Muito alegria estar com vocês. Gosto muito de ti, desse programa. Vocês discutem muito todas as coisas aqui, mas especialmente as questões da cidade. Sempre deram oportunidade aqui de esclarecimento, diálogo. Eu acho que é o que não pode faltar um agente público. Então, desta feita, volto aqui como candidato a prefeito numa eleição difícil, como toda e qualquer eleição, mas uma eleição que o eleitor mandou um recado forte para nós da classe política, ou seja, dizendo que não quer mais esse tipo de política que está aí, ou seja, quase 40% da população de Porto Alegre não votou em ninguém. Então, o campeão de voto não foi nem eu nem o adversário. Foi o branco, foi o nulo, foram as abstenções, né? E isto é uma negação à política. Eu acho muito complicado isso, porque a política é uma forma de transformação, uma forma elevada de buscar o bem comum, mas a política está muito desgastada, né? E o processo todo, desde junho de 2013, mensalão e Petrobras e tudo isso, levou a uma descrença geral do povo, né? Então, a minha primeira manifestação é de agradecimento aos porto-alegrenses que nos levaram ao segundo turno, cumprimentar todos que votaram nas outras candidaturas, que votaram com as suas convicções, e fazer um apelo aqui, Gustavo, para que as pessoas que não votaram reflitam sobre isso, porque o que está em jogo é o futuro da cidade, né? Uma prefeitura é como um condomínio onde a gente mora. Quando a gente escolhe um bom síndico, faz uma diferença danada no prédio onde a gente mora, né? Onde mora. E a mesma coisa vale para a prefeitura. E eu acho que é importante que esse eleitor que não votou reflita, acompanhe. Hoje é fácil você acompanhar o passado, o presente de cada um de nós, o que fizemos, deixamos de fazer, as nossas posições, e faça uma opção lá, no dia 30, que é o dia definidor da eleição. Candidato, sempre nos debates, o foco principal, que é o somatório de propostas, o que se pretende fazer, acaba se dissipando exatamente por conta do embate, quando existe esse confronto de opiniões, que muitas vezes até saem do campo político e atinge outras áreas. Mas isso nunca foi muito afeto ao eleitor. Então eu queria fazer dessa sua participação um histórico do que o senhor propõe para a cidade, começando por áreas isoladas que merecem sempre o tratamento. E vamos começar pelos 3 tópicos que eu acredito mais importantes para qualquer gestor público, que é saúde, educação e segurança. Eu gostaria de começar conversando com o senhor exatamente sobre saúde. Qual é a sua proposta para a melhoria de atendimento no município, sabendo das dificuldades de recursos que se tem, do orçamento limitado e, acima de tudo, da carência, do déficit que temos de atendimento? Qual é a sua proposta nessa área? Correto. Bom, se for prefeito, Gustavo, eu pretendo melhorar muitas coisas na gestão da saúde, porque o dinheiro está muito curto, porque o SUS tem um teto. Esse teto é estabelecido num comitê gestor nacionalmente e não há uma mudança de teto só para uma cidade. Então, nós sempre vamos trabalhar com a possibilidade de ter mais recursos, mas não é uma coisa singela. Então, se você tem um teto, você tem que melhorar a gestão para atender mais. O que pretendo fazer se for prefeito na área da saúde? Primeiro, nós temos analisado nos últimos tempos a possibilidade de abrir alguns postos, estender a abertura dos postos em alguns lugares até mais tarde. Isso é uma experiência que pode começar com 1, 2, 3 postos e seguindo na medida em que dê certo e tenha recurso para isso. Segundo, tem um programa Melhor em Casa hoje, que também foi concebido há 2, 3 anos atrás, que está dando muito certo. A pessoa vai para o hospital e necessita de uma internação. Mas nos primeiros dias, o médico que cuida dele diz, olha, esse cidadão pode também ser cuidado em casa. Então uma equipe multidisciplinar diz, olha, o senhor pode, desde que o senhor
seja acompanhado por uma equipe, voltar para casa, ficar com a sua família e essa equipe te acompanhar. Isso tem dado certo em muitas famílias, porque o melhor remédio é o carinho. Bom, e o médico tem o telefone da família, a família tem o telefone do médico, então tu tem o enfermeiro, tu tem a nutricionista, e essa pessoa volta para casa e naquele leito que já está com dificuldade para vários, desocupado para um outro paciente entrar. Então, esse é um programa que eu pretendo ampliá-lo na cidade de Porto Alegre, porque ele está dando muito certo e ele ajuda a desafogar leitos, que é muito necessário. Uma outra coisa, eu, se for prefeito, quero buscar um parceiro para o Hospital Parque Belém. O Parque Belém hoje é um hospital que está ocioso, um hospital que pode ter ali 100 e poucos leitos de retaguarda, e ele pode funcionar muito bem. Então, eu tenho como mira também buscar uma parceria com o Hospital Parque Belém. Tem um outro hospital também, que era da família municipária, a FM, a Associação dos Funcionários Municipais, e que foi um grupo do interior que comprou esse hospital, que é o Hospital Porto Alegre. E esse hospital é um outro que também eu pretendo credenciá-lo no SUS. Ele não tem credenciamento hoje, isso é um reforço para o SUS, né? E também tenho conversado em alguns momentos com as faculdades de medicina de que eu pretendo fazer um convênio para que os estagiários dos últimos anos de medicina possam atender nos postos de saúde de Porto Alegre, que eu acho que isso é bom para quem é estagiário e é bom também para a população. O senhor está propondo residência médica nos postos como forma de aumentar o efetivo de atendimento? Exatamente. Tá? Bom, e também é o seguinte, a questão da saúde mental, Gustavo, é um desafio muito grande hoje, sabe? Porque a saúde mental, ela depende de uma rede, né? Então, tu tem lá o CAPS, que é o Centro de Atendimento Psicossocial. Bom, aí o cidadão às vezes tem que mudar de estágio, ele tem que às vezes ir para o PACS, às vezes ele tem que ir com a internação, ele tem que ter um psicólogo, às vezes tem que ter uma clínica terapêutica. Então, esse é um tema de extrema delicadeza hoje na cidade. Por quê? Porque realmente a droga bateu em milhares de lares na cidade. Então, eu também vou dar uma atenção muito especial. Bom, e nas equipes de saúde, nós temos hoje uma cobertura de 50%. A equipe de saúde de família é aquela que cuida lá na ponta, lá na Vila Popular, lá no bairro Popular, que ele dá um atendimento, né, preventivo para o cidadão e para a cidadã. É claro que eu pretendo aumentar isso, mas eu não posso dizer se vai ser 10, 15, 20, 30 equipes. Por quê? Porque eu dependo de orçamento para isso. Mas Porto Alegre precisa de mais cobertura de saúde, de equipe de saúde de família. Então essa é uma outra atenção. Bom, e a informatização, que está numa fase muito adiantada, ela também é uma forma de você melhorar a gestão. Né? E o acolhimento, que é você saber separar o joio do trigo. Então, por exemplo, tem um posto lá da Bananeira, que fica ali na Aparício Borges. Chega de manhã lá, tem 20, 30 pessoas para ser atendido. Então, o acolhimento, que hoje está uma fase bem adiantada na maioria dos postos, é o seguinte: é você saber quem é que precisa ser atendido primeiro dentro dos 10 ou dos 15 que está no posto. Aquele que tem mais gravidade tem que ter atendimento primeiro. Aquele que não precisa ser atendido naquele dia, você pode remarcar para depois. Agora, esse acolhimento, ele depende muito da humanização do servidor. Você não faz isso por decreto. Então, isso é um processo que a gente tem trabalhado muito e que hoje, na maioria das unidades, está acontecendo. Então, e repactuar com o governo do Estado alguns contratos que não estão sendo cumpridos. Por exemplo, o Rio Grande do Sul tem fechado leitos em todos os lugares e vem para Porto Alegre. Alta complexidade é aquelas cirurgias que só Porto Alegre faz. Então o sujeito entra numa ambulância lá em Cruz Alta, Uruguaiana, Santana do Livramento, Rosário do Sul, Alegrete, e chega aqui. A dor não tem fronteira. Então ele entra no clínica, ele entra no Cristo Redentor, ele entra numa outra porta de Conceição. Bom, e o sistema não estava preparado para recebê-lo, porque ele vem na emergência. E a partir daquele momento, ele precisa de uma UTI. Ele precisa de um tratamento intensivo, ele precisa de uma cirurgia. E isso nós vamos continuar fazendo. Agora, eu quero dizer o seguinte, é que o governo do Estado e o SUS federal precisa, é uma repactuação que nós vamos fazer. Porque o dinheiro está muito curto para pagar aqui e para pagar do lado dele. O senhor acaba de tirar a minha próxima pergunta, exatamente na área da saúde, que é essa.
O governo federal ele tem planos para a área da saúde, para a educação, mas não tem um plano para a área de segurança. Como é possível ampliar esse plano para a área da saúde? Existem projetos, propostas que é possível a Prefeitura de Porto Alegre explorar para buscar mais recursos, mesmo que seja num processo de emparceramento, ou seja, o governo federal dá um tanto, a Prefeitura entra com um tanto? Tu tens o programa Fundafúrdia do SUS, que é o teto. Não tem nenhum impedimento que o governo federal diga, olha, eu vou abrir uma linha de financiamento da saúde para essa área, para a saúde mental ou para a saúde bucal. Não há. Agora, tem que ter recurso. Quer dizer, o gestor local sempre vai buscar essa alternativa. Agora, na verdade, hoje, isso não tem. Você sabe que o Brasil está quebrado. Votou ontem uma emenda constitucional lá para limitar gastos. Inclusive, há uma gritaria geral, né, no sentido de que pode afetar a saúde, que pode afetar a educação. Então, veja o seguinte, não tem moleza pela frente. Mas eu vou seguir aqui no teu questionamento. Educação. Veja o seguinte, a Prefeitura é responsável por 100% da educação infantil. Nós ampliamos muito a nossa rede. Nós atendíamos em 2005 14 mil crianças de 0 a 3 e de 4 a 6. Esta rede passou para 23 mil. Então nós ampliamos muito, né? Mas há falta de creche ainda para 0 a 3 anos. Muitas mães trabalhadoras gostariam de deixar os seus filhos hoje numa creche e não tem creche. Então, nós temos um compromisso de continuar trabalhando para ter mais creches 0 a 3. Isso nós vamos fazer no próximo mandato. Bom, na rede fundamental, em torno de 45 mil alunos, é parte da rede fundamental, por quê? Porque boa parte dela é do Estado. Nós temos 98 escolas no município e temos 200 e poucas que são do Estado, né? Aqui no município de Porto Alegre. O IDEB no Brasil está muito ruim. E o Rio Grande do Sul e Porto Alegre está dentro desse contexto. Tem muita repetência, é verdade. E tem gente que está saindo do colégio sem saber fazer uma boa conta e ler bem. Então eu tenho muita clareza de que, como prefeito da cidade, eu vou ter que dar uma guinada para melhorar o português, melhorar a matemática e também chamar aqui o Sistema S e todos os demais parceiros para trabalhar a educação empreendedora. Eu vejo que o bom empreendedor de amanhã é aquele que começa cedo a aprender a empreender, né? E todos precisam de oportunidade, Gustavo, mas especialmente aqueles que mais precisam ter oportunidade. Por quê? Porque a criminalidade de hoje ela tem uma origem, é a falta de oportunidade, é a falta de família, é a falta de colégio integral, é a falta de oportunidade, gera a criminalidade de hoje. Então, se você tem que ter medidas imediatas para combater a criminalidade de hoje, você tem que ter, por outro lado, o gestor tem que ter o seguinte, bom, mas eu tenho que ter uma política a médio e longo prazo para que lá na frente ela tenha o resultado. Quem vai colher esse resultado não vai ser o prefeito agora. Eu fui lá em Medellín e fiquei lá 4, 5 dias, questão de 2 anos atrás. Eu conversei com o secretário, eu conversei com a população, eu conversei com o alcaide dele lá, que é o prefeito deles, eles têm vários vice-prefeitos, com vários vice-prefeitos. É o seguinte, eles fizeram um programa de recuperação da cidade magnífico. Mas eles primeiro, o governo regional e o governo central foram parceiros. Não é uma política só local, teve um carimbo, um selo e gestão forte dos entes federados. E eles atacaram de dois lados. Eles atacaram na repressão, mas eles também atacaram profundamente na questão social. E por isso hoje Medellín é uma cidade que você anda tranquilo lá. Ou seja, mas eles fizeram as duas coisas. Eles reprimiram, botaram ordem na casa, mas eles também começaram a dar uma série de oportunidades para a periferia que não tinha. Isso começa pela educação. Exatamente. É a creche, é a educação, é o plano integral, é o emprego, é a educação empreendedora. Então, eu tenho esta clareza que a educação, a segurança pública também passa muito por aí. Quanto à segurança, Gustavo, é o seguinte, que é um outro tema extremamente importante. A primeira coisa que tem que dizer é o seguinte, o tema segurança, ele não é um tema que é só do prefeito, ele também é do prefeito. O que nós estamos fazendo, o que pretendo avançar, né?
Bom, as políticas sociais eu já discorri sobre elas. E do ponto de vista, né, propriamente da questão da atuação diária, eu pretendo chamar, nós temos um concurso aberto, que os guardas foram treinados, e eu pretendo chamar 100 guardas no dia 1º de janeiro, se for prefeito. Porque, para ter autoridade para subir lá no Palácio Piratini e dizer, olha, governador Sartori, não chamei tanto quanto eu gostaria, mas chamei 100 guardas. E agora eu quero discutir contigo o que nós vamos fazer para ter mais brigadianos aqui em Porto Alegre, sabendo da dificuldade que tem a segurança pública no Rio Grande do Sul. Mas Porto Alegre está uma cidade muito violenta. Vou criar um fundo de segurança pública sem aumentar imposto, e nele vou abastecer tudo que for possível de recursos, buscar em Brasília, buscar nos TACs, que são o termo de ajustamento de conduta no judiciário, falar com os empresários. E esse fundo ele terá 2 objetivos, que é fazer um convênio com o governo do estado para pagar hora extra para o brigadiano que está no seu contraturno, ou seja, você sabe que o brigadiano tem uma folga, e muitas vezes ele está trabalhando aí numa empresa privada, muitas vezes. Então, se ele tem essa disposição para complementar o salário, eu penso que uma maneira legal é você fazer um convênio e dizer, olha, trabalhe para a população. Claro que não vai ter hora extra para todo mundo, é claro que não vai ter hora extra para botar brigadiano em toda a cidade, mas tu pode elencar prioridades. Então esse é um outro desafio. Bom, e o cercamento eletrônico, que nas saídas da cidade, é um processo também importante. Nós estamos hoje numa fase já bem adiantada, Procergs, Procemp, a Secretaria Estadual de Segurança Municipal. Esse é outro tema também, que é uma agenda que está andando. Pretendo enviar um projeto para a Câmara também para diminuir a idade de entrada da guarda, porque hoje o guarda municipal segue a mesma regra do Estatuto do Servidor. Então, se ele passar no teste físico, ele pode ter 35, 40 anos que ele entra. Eu penso que esse não é o caminho, ou seja, eu tenho que reduzir para 25 anos para que ele tenha uma força de trabalho maior e permaneça lá. E todos os guardas novos que vieram assumir a prefeitura, ele tem que passar pelo teste do armamento, do treinamento e fazer o policiamento ostensivo também. Então, e o fundo e o plano municipal de... O senhor pensa, então, só dentro desse tema, o senhor pensa, então, em armar a guarda municipal para reforçar o sistema de segurança? Hoje, 50% dela é armada. Nós temos 500 guardas na administração direta e em torno de 200 na indireta, que é o DEMAI, DEMAB, né? Especialmente desses 2 órgãos, né? Bom, esta que está na administração direta, 50% dela, ela usa arma. Ela foi preparada por quê? Porque ela fez um concurso lá atrás com uma outra finalidade. A lei que permitiu o armamento para as guardas viera 2, 3 anos atrás. Bom, a prefeitura se preparou para isso. Bom, mas tu não tem como obrigar primeiro o cidadão a fazer um curso. Ele tem que ele tem que espontaneamente topar fazer isso. Segundo, nem todos que estavam lá tiveram força física ou preparo psicológico para poder passar no teste, ou não fizeram. Então, esse é um processo de extinção. Quer dizer, essa guarda que cuidava de patrimônio, ela cada vez mais não existirá. Então, a guarda do futuro é a guarda que vai também trabalhar junto com a força policial para cuidar da segurança pública. Agora, falta efetivo na guarda e falta brigadiano na cidade de Porto Alegre. Isso é verdade. Agora, uma coisa eu posso dizer, Gustavo, não há milagre, não há vara mágica. Dizer que vai chegar, que qualquer um que disputa a prefeitura, que vai chegar no dia 1º de janeiro e que a segurança pública estará resolvida, não é verdade. Não é verdade. Isso é faltar com a verdade. E relatar o problema, tu relata aqui todos os dias. Todos os jornalistas relatam todos os dias. Tem tantas mortes, tem tantos acidentes, tem tantos patrocínios. Isso é relatar. Agora, uma coisa é relatar, outra coisa é apresentar proposta. Vamos avançar então para temas periféricos, mas não menos importantes para a cidade, candidato. E eu acho que a gente pode começar, por exemplo, pela mobilidade urbana. O trânsito de Porto Alegre, o transporte coletivo, enfim. Queria que o senhor fizesse uma abordagem sobre o que vai acontecer a partir de 1º de janeiro de 2017 com Sebastião Mello como prefeito de Porto Alegre. Eu quero um trânsito mais humanizado. Eu quero a IPTC com menos multa.
eu quero um IPTC com mais orientação de trânsito, eu quero uma engenharia de trânsito que possa, com pouco dinheiro, fazer alterações que melhorem o fluxo da cidade. Vou te dar um exemplo, eu sempre gosto de repetir, que é a Garibaldi, o binário, aquele binário ali, né? Um sobe e outro desce, né? Santo Antônio e Garibaldi. Quando nós fechamos o túnel para fazer conserto do túnel, nós fizemos o binário. E esse binário deu tão certo que terminou o túnel, o conserto do túnel, e nós não tiramos o binário. Então, eu quero fazer um reestudo com as engenharias de trânsito, o que tem de melhor na PUC, na Universidade Federal, na Unicinos, nos talentos que tem na prefeitura, nos voluntários, nos especialistas, para dizer o seguinte: o que nós podemos fazer com pouco dinheiro para melhorar o trânsito da cidade? Segundo, é o seguinte, os aplicativos. Eu não quero uma cidade ver taxista brigando com quem usa aplicativos, ou o contrário. Eu acho que os dois são importantes para a cidade e os dois devem conviver, né, pacificamente. Agora, do ponto de vista do transporte coletivo, nós, quando fizemos a licitação, nós deixamos uma espera para os BRTs. E os BRTs, hoje, o que nós temos nos BRTs? Nós temos os corredores. Da Bento, da Protásio, João Pessoa não está pronto porque a empresa faliu, e Padre Cacique. Então tem que vir para a vida real a implantação dos BRTs, que são ônibus que vão fazer um transporte mais rápido, de maior qualidade, com maior segurança. E tem um outro tema também que está na nossa agenda, que é uma solução que tem que vir para a vida, para melhorar a vida das pessoas, que é o bilhete único da região metropolitana. O que é isso, bilhete único? Hoje eu não tenho um sistema integrado. Eu tenho que ir para Guaíba, ou para Dourado, ou para Canoas. Eu tenho que comprar o segundo bilhete. O sistema metropolitano em vários lugares do Brasil e de resto do mundo, tu tem um bilhete único. Tu integra o sistema e o cidadão que trabalha em Canoas, ou vice-versa, que mora em Canoas e trabalha em Porto Alegre, ele vai ter uma facilidade para isso. Isso vale para o estudante, isso vale para o trabalhador. Isso vai depender de uma negociação com a Metroplan? Isso depende dos consórcios privados e depende do poder público. Então, tem que sentar Metroplan, Governo do Estado, Prefeitura de Porto Alegre e os consórcios. ATP aqui e ATM. ATM é o transporte metropolitano e ATP é de Porto Alegre. Então, esses consórcios com o poder público, eles têm que ter uma governança que dê conta. Diz o seguinte, eu vou te dar exemplo. Né? Vamos imaginar, Vitorino, que um ônibus venha de Canoas e vem todos os dias. Encontre ali, em frente ao aeroporto Salgado Filho, na parada que está ali, tem 20 passageiros. O ônibus vem com 30 lugares vazios. Hoje ele não pode pegar ali, porque o sistema não está integrado. Quer dizer, esse ônibus vem até o centro de Porto Alegre, batendo lata, chega no centro, vazio, e ele não pôde pegar o passageiro, porque o passageiro não é metropolitano. Mas a mesma coisa vale para Itapuã. Sai o ônibus de Itapuã e passa na primeira parada, que é a Sapolândia, que é a divisa de Viamão no Varejão com Porto Alegre no Lamir. Se aquela parada estiver cheia e o ônibus de Viamão, que chega aqui no centro de Porto Alegre, tiver a metade de banco desocupado, ele não pode pegar o passageiro de Porto Alegre, porque o sistema não está integrado. Então, não é possível mais nós continuarmos desta forma. Então, tem que integrar o sistema. E tem que terminar o estudo do catamarã, porque a cidade cresce. Extremo Sul, Belém Novo, por exemplo, agora, tem mais 3 loteamentos novos. Então, nós podemos concluir o estudo do catamarã, e pode ser uma alternativa, mas não é uma alternativa estrada do Lamir, ele tem que chegar na estação do catamarã, então tem que integrar o sistema. Então o sistema, para funcionar, os modais, um tem que integrar com o outro. Então, você pensar daqui uns anos o catamarã na Zona Sul, ele tem que estar ligado com o ônibus. O ônibus leva até a beira do rio, a pessoa faz embarca, desce e depois chega. Então o sistema tem que estar integrado. Isso vale para bicicleta, isso vale para
o táxi, isso vale para a lotação, isso vale para o Uber, isso vale para o aplicativo. Quer dizer, uma cidade tem que ter vários modais de transporte coletivo e incentivar a diminuição do carro particular. É o que eu penso sobre isso. E também acho que o centro de Porto Alegre precisa gradativamente trabalhar uma redução de chegada de veículos e aumentar as calçadas, botar mais cafés, botar mais coisas culturais. Humanizar. Humanizar o centro. Não, é o que eu penso sobre isso e que pretendo fazer. Não? Bem, vamos avançar, e eu queria agora, como último tema, a gente tem ainda 4 minutos, eu queria abordar obras públicas. Sem dinheiro é difícil fazer obra, mas algumas obras são absolutamente necessárias e não tem como fugir, candidato. Queria que o senhor me falasse um pouco sobre obras públicas em Porto Alegre. O que dá para se projetar? Porque Porto Alegre vem de uma série de obras que estão sendo entregues agora já em fase final, mas existem outras que certamente estão no papel e são necessárias para a nossa cidade. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Bom, primeiro, Gustavo, eu sei que muita gente que está nos ouvindo tem nos cobrado muito sobre o atraso das obras. Aliás, tem uma obra aqui que é vizinha, que é a Tronco, uma obra importante. Nós tivemos, o prefeito Fortunati e o Fogaça tiveram a coragem de tirar do papel obras que há 60 anos, 50, 40, 30 deveriam ter sido feitas. E eu acho que eles pensaram no presente, mas especialmente no futuro da cidade, porque as obras que já foram entregues, como a Beira Rio, como o viaduto da rodoviária, como o viaduto ali da Parício Borges, que é o viaduto do São Jorge, e agora também nós abrimos a Anitta Garibaldi, tem dado uma clara demonstração da melhoria na vida das pessoas. Então eu quero concluir as obras que estão aí, em primeiríssimo lugar. Isso vale Orla do Guaíba, isso vale Ceará, vale Severo Dúlios, vale Voluntário da Pátria, Tronco. Né? Segundo, tem muitas obras que não estão no rol dessas que estão em andamento, que também são necessárias. Agora, nós temos um banco de projetos. Por exemplo, aqui na Zona Sul, vou citar 2 obras que estão muito, muito necessárias. A Edgar Pires de Castro é aquela avenida que liga ali Ipanema, Juca Batista, Terra Restinga. Esse projeto executivo está pronto. Aonde mais cresce a cidade é na Hípica. E ali nós precisamos de mais de 100 milhões para fazer aquela obra. Então, a prefeitura não dispõe desse recurso. Então, é um projeto que tem que rodar aí os organismos internacionais, seja em qualquer lugar do mundo, buscar dinheiro para fazer aquela obra. Tem outro projeto que está pronto, só falta a trincheira da Cavalhada com a Campos Velho, que é a duplicação da Vicente Montes, que é uma obra também que está sendo, digamos assim, sonhada há 30 anos. Mas nós temos lá o Porto Seco, que é também um outro projeto pronto, que é o acesso norte do Porto Seco, que se aquela obra não for feita, eu diria que o sistema de distribuição de cargas em Porto Alegre está comprometido. A obra, o senhor diz, a extensão daquela avenida principal do Porto Seco? Não, é uma saída por trás. A saída para Assis Brasil? Exatamente. A saída para Assis Brasil por trás do O Porto Seco. acesso norte, ele tem 2 traçados, né? Pode optar, né? Onde tem menos desapropriações, né? Mas a princípio é o seguinte, tu sai por trás ali do Porto Seco, pega Bernardino, Amorim, né? E adentra à direita e depois tu sai no fundo da Fiergs. Então é uma obra que tem desapropriações, alargamentos, e que ela vai proporcionar o seguinte, a saída e a chegada de escoamento dos caminhões. Porque hoje, o que acontece? Você não tem um escoamento em tempo normal. E a Fiergs tem também os seus eventos. Então já é um problema normal. E quando tem os eventos da Fiergs, bom, aí você imagina que uma carga chega lá na ponta da Assis Brasil e leva 1 hora para chegar lá, ou vice-versa. Então esse acesso norte é fundamental para a economia do município. Temos 1 minuto ainda, candidato, tem que ser cronometrado para cumprir o acordo com as assessorias, então eu queria que o senhor, nesse 1 minuto, pedisse o voto e colocasse a sua plataforma definitiva, deixando bem claro que foi uma honra, mais uma vez, recebê-lo. Gustavo, muito obrigado aqui pela oportunidade e dizer o seguinte, eu tenho refletido muito sobre esta caminhada.
Eu cheguei aqui há 40 anos atrás, quase 40 anos, né, numa caminhada bonita de superação pessoal, política. Passei pela vereança e hoje sou vice-prefeito. E a nossa candidatura, ela representa muitas mudanças, mas mudanças com segurança. Eu me preparei para ser prefeito de Porto Alegre, um prefeito próximo das comunidades, um prefeito com muito diálogo, um prefeito que respeita a todos. Agora, evidentemente, que o que eu não posso dizer para o cidadão é que eu vou resolver todos os problemas da noite para o dia. As demandas de uma cidade são sempre maiores do que os recursos. E eu prefiro fazer uma campanha desta forma, sabe, dizendo num papo muito reto de que eu não sou salvador da pátria. Eu não sou dono da verdade. Tudo que fiz na minha vida, fiz junto, não fiz sozinho. Não vou fazer uma gestão de cima para baixo. Tá? Então é com esse espírito que eu quero pedir a reflexão do eleitor. Tá? Não sou prefeito da cidade, eu sou vice-prefeito, eu nunca tive a caneta na mão, fui um vice-prefeito trabalhador, isso ninguém pode desconhecer, mas eu não sou o prefeito, eu sou leal ao projeto que está aí e leal ao prefeito que eu ajudo a governar. Agora, eu não sou o prefeito da cidade, eu quero ser prefeito para fazer também mudanças, como fizeram o Fogaça, como fez o Fortunati. O Fortunati não é o Fogaça não é o Fortunati, o Melo não é nenhum dos dois. Cada um tem seus estilos e vão produzir os governos com as mudanças seguras. O que é uma mudança segura? É aquela que você não perde as conquistas que você teve e você produz avanço. Uma honra recebê-lo. Boa sorte, candidato. Muito obrigado, Gustavo. Obrigado. Viu? Vamos ao intervalo e eu volto em seguida com mais Pampa na Tarde. Até já.